Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. É um sábado muito bonito aqui em Mato Grosso do Sul. Eu espero que também onde você mora esteja um sol bem radiante. O tema de hoje fala sobre Jesus e a salvação, e eu não estou sozinha para falar sobre esse tema. Eu sou a Lilian, né? Sou a produtora do canal. Tenho o professor José e também a Simone e o Elias. Boa tarde para vocês. Boa tarde. E o tema hoje, que é Jesus e a salvação, eu gostaria de pedir para o Elias fazer uma oração antes de começar, por favor. Oremos. Grandioso Deus e querido Pai que está nos céus, Pai de amor, nós somos muito gratos a Ti por mais um sábado concedido. Pedimos agora a Tua bênção e a companhia do Teu Santo Espírito aqui em nossas vidas, para que nós possamos compreender esta mensagem da salvação, que ela é muito importante para nós. Amém. Pai de amor, que nós não possamos falar por nós mesmos, mas imbuído pelo Teu Santo Espírito, Amém. que as pessoas que possam ouvir também possam compreender e sentir a necessidade do Espírito Santo em suas vidas. Amém. Esteja, ó Pai, conosco. Toma-nos agora em Tuas mãos, pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus nasceu por obra direta de Deus, né? O Espírito Santo esteve com Maria, e aí ela concebeu e nasceu o Filho de Deus. E as Escrituras dizem assim: e lhe chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a própria palavra, o próprio nome Jesus é ligado diretamente à salvação. Durante a vida, por muitos momentos, a gente fica contrariado, vê coisas que ofendem as nossas sensibilidades, vê notícia de guerra, passa por situações de desastres, sente tristeza, vê as pessoas que a gente ama morrer, e muita coisa ruim acontece, e a gente perde a paz, fica ansioso, doença do século, né? Muita ansiedade, muita preocupação, e, enfim, a gente desejaria ter uma vida melhor, mais próspera e tudo mais. E a gente sabe que o resultado dessa situação ruim que a gente vive foi por causa do pecado. E Deus atuou desde o início da humanidade para amenizar e para poder salvar. E o ponto ápice, né, o ponto culminante, o mais importante evento da salvação foi a encarnação de Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. E a pregação de Deus para que a gente pudesse conhecer, saber, né, exercer fé no que Ele nos conta e poder viver. Então, muitas vezes as pessoas ficam discutindo assim: se fizesse isso, corrigiria um problema do governo. Não, mas para tirar a inflação tem que tomar tais e tais medidas. Mas a educação é o problema principal da nação. Então você fica discutindo aspectos políticos, de regra, o que deveria fazer, o que não deveria fazer, e para melhorar as condições, mas no final isso aí não passa de superfluidades, isso aí não passa de fantasia, porque os anos passam, as décadas, os milênios, né, os séculos, os milênios, e os problemas continuam. Então, a salvação verdadeira, a mudança de todas as coisas, né, o momento em que a morte não vai mais existir, o momento em que os problemas não mais existirão, onde a alegria eterna coroará as nossas cabeças, tudo isso aí só vai acontecer de fato quando Deus implantar o reino dele aqui nesse mundo, né? A gente vivemos na época do reino da graça. A gente aceita pela fé, mas ainda o reino não foi implementado de forma física, né? A volta de Cristo ainda não aconteceu. Então, o estudo de hoje vai apresentar Jesus Cristo como a solução para todos os problemas da humanidade, como a resposta aos anseios mais profundos de todo ser humano, que é a resposta da Bíblia. Eu até comentei aqui outro dia, dizendo o seguinte: quando Jesus Cristo aqui esteve nesse mundo, ele não se aliou a partidos políticos e nem ficou dando regras para que as pessoas, os governos fossem melhores, e, né, não ficou tentando formar exército, nem conquistar nada, nem mudar as coisas. Ele se focou no ensino, na pregação do evangelho, nos milagres, né, nas bênçãos às pessoas. E por que isso? Tá? Tem muita gente que reflete assim: porque
não tem solução. Não, esse mundo aqui ele não tem a solução perfeita. A gente pode ter amenidades, pode amenizar, pode levar, pode se educar, mas no final, né, termina na morte e todos têm sofrimento. A tal ponto do próprio Cristo falar: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele sofreu aflições, ele sofreu perseguição, ele teve problemas, terminou torturado. Tá? Então, tudo isso que a gente estuda aqui, ele vai melhorar o mundo do ponto de vista de que, sendo nós pessoas melhores, andando nos princípios que conduzem à vida, conduzem à prosperidade, ao bom relacionamento dos seres humanos, a gente vai melhorar o mundo. Mas a gente sabe que o Satanás semeou a semente ruim, que são os ímpios. Então o mundo nunca vai ser completamente cheio de pessoas boas, sempre vai ter pessoas ruins. Tá? E de forma que sempre vai ter alguma coisa boa, mas sempre também a maior parte coisa ruim. Porque tem muita gente que não dá ouvidos a Deus, que quer praticar o mal. Então o estudo de hoje vai se desdobrar em apresentar Jesus Cristo como a nossa salvação, que de fato ele é. Né? Muito bom. E para começar esse estudo, Simone, você poderia, por favor, ler Lucas 15, de 3 a 7? Vamos ler. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Nós estaremos lendo sobre a parábola da ovelha perdida. Então Jesus lhes contou esta parábola. Um de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém por isso, né? Amém. Então essa parábola ela pode ser aplicada do ponto de vista universal e também do ponto de vista individual. No primeiro caso, representa Deus perdendo uma de suas ovelhas que representaria o planeta Terra. Essa ovelha se desgarrou, seguiu o seu próprio caminho e está sofrendo, perdida, não sabe como se encontrar, não sabe o que fazer, não sabe voltar. E Deus enviou seu filho como pastor, o verdadeiro pastor, o verdadeiro dono do rebanho. Tem muitas, é Senhor dos Exércitos, né? Tem muitos planetas, um deles é esse aqui. E ele foi buscar, ele se entristeceu, deixou os que estavam protegidos e foi buscar o que se havia perdido. Isso também pode ser aplicado do ponto de vista de cada pessoa. Nós somos pessoas perdidas. Essa vida que a gente tem, que é a vida orgânica, que é a vida da carne, uma hora vai terminar. E a gente precisa ser encontrado para receber a fonte da vida que o único pastor que possui a vida eterna, Jesus Cristo, pode conceder. Também representa os nossos erros, a nossa ignorância, os caminhos equivocados que a gente escolhe, que acaba nos levando para longe de Deus. E longe de Deus a gente não tem esperança. Sabe que a ovelha não tem defesa, né? Ele não vai falar assim: o leãozinho se perdeu. O leão não está perdido. Aonde ele estiver, ele está devorando, está vivendo, porque ele, né? Mas a ovelha não, a ovelha é frágil. E o pastor, ele tem o maior interesse para o bem-estar das ovelhas. Você pode ver que o rei Davi, ele usa essa mesma figura de linguagem no Salmo 23, quando ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele se reconhecia como uma ovelha na mão de Deus, no rebanho de Deus. Da mesma forma que ele era um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas, ele sabia que ele também era uma ovelha de Deus. Ele me leva para águas tranquilas e pastos verdejantes. O bom pastor, ele conhece a região, sabe as melhores épocas, os melhores momentos, de levar a ovelha para as melhores situações. Então, não são políticos aí, não são gurus, não é líderes. Quem vai levar a gente para os melhores lugares, para desfrutar a melhor qualidade de vida, é Jesus Cristo.
Tá? Ele é o verdadeiro pastor, ele é a vida eterna, ele é a salvação. Ele é a fonte da sabedoria e da força, da riqueza. Tá? E como diz, né, as Escrituras, a mim, o menor de todos os santos, me foi concedida essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, né? Aos quais ele vai repartir entre os seus santos. Ou seja, ele vai repartir as insondáveis riquezas com os seus santos. Vamos ser ricos e prósperos, felizes e alegres, como um lindo rebanho de Deus. Tudo isso pelo sacrifício, obra e vida de Jesus Cristo, né? Ele atuou profundamente para que isso aí fosse realidade. Muito bom. E a primeira pergunta seria: qual é a consequência final do pecado, José? Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando fala um só homem aqui, é a história de Adão e Eva, tá? O pecado entrou no mundo por causa da desobediência da humanidade. E o pecado passou a todos os homens. Quando Adão e Eva tiveram Caim e Abel, já nasceram 2 pecadorzinhos ali, tá? E a partir dali, todo filho que nascia, assim como todo pão de uma forma... Imagina que você amassa uma forma, o pão não sai com aquele mesmo defeito da forma? Se a forma for de um jeito, sai do jeito. Redonda, o pão sai redondo. Se a forma for retangular, o pão sai retangular. Quando o ser humano se tornou pecador, os filhos dele eram pecadorzinhos, tá? E tem assim até hoje. E isso aí gera morte. Então, qual é a consequência final do pecado? A morte. Tá? A morte. Não é vida na forma de espírito, não. É morrer, acabar, tá? É finalizar a existência. Não é como as pessoas dizem, não, a pessoa pecou, no final o espírito vai vagar. Não. A alma significa o ser vivo em toda a sua totalidade, deixa de existir. Então, a consequência do final do pecado é a morte, que é o que Deus falou lá no Éden e o que acontece. De fato, na realidade. A gente deixa de existir. Muito bom. E Elias, boa tarde. Boa tarde. O ser humano, ele é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Lê para nós Jeremias 2:22, vamos ver o que a Bíblia requer sobre essa pergunta, para depois comentar. Uhum. Pelo que ainda te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Então nós vemos aí que o ser humano ele pode fazer de tudo. Essa marca não vai sair. Só um que pode tirar essa marca, como o José lhe comentou, né? Ele veio para morrer por nós e morreu na cruz para nos salvar. Então, podemos sendo bom completamente, tirar essa marca? Podemos fazer pagando promessas? Muitas vezes achamos que vamos pagar promessas, subir de joelho até não sei aonde, fazer uma caminhada longa. Isso vai tirar de nós essa culpa? Não tem como. Então, não tem como. Só Jesus Cristo, só Ele pode lavar e nos purificar. Quando nós nos entregamos a Ele, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, só Ele, mais ninguém, porque Ele veio, Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Muito bom. Simone, como Deus resolveu o problema do pecado? Vamos ver lá em Romanos 5:17 a 19. Você lê para nós? Uhum. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida.
Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É muito interessante, né? A gente sempre estuda, estuda, estuda e sempre voltamos. E esse estudo está sendo muito legal, porque ele está falando realmente o período que estamos passando, né? A Quaresma, que antecede quando nós estaremos na Semana da Paixão, né? E aqui nós vimos que Deus, nosso Pai poderoso, ele fez o quê? Ele resolveu o problema do pecado enviando o Filho dele, né? Uhum. Como assim ele enviou o filho dele? O filho dele veio para morrer por nós, para nos salvar. Como os versos aí foram ditos, né, quando você leu, Lília, que por um pecado entrou o pecado, por um homem entrou o pecado. No caso, por Adão entrou o pecado, né? Adão e Eva, né? Eles pecaram. Então entrou o pecado. Aí quando diz muitos pecaram, todos pecaram. Como José já havia dito, o Elias também, é, a partir de que entrou o pecado no mundo, todos somos pecadores. Não adianta ninguém querer bater no peito, que é melhor, porque se ele chega diante do Pai, não, ninguém, nós todos podemos chegar diante do Pai em orações, mas aqui ninguém nesta terra, a não ser Jesus, que se tornou humano para nos salvar, ele é o único homem que pisou na terra e não pecou. Ele deu exemplo de tudo para nós, e ele foi tentado em tudo. Então, e também fala que pela desobediência de um entrou o pecado, mas pela obediência de outro. Quando Deus, o Pai, perguntou a Jesus se ele viria mesmo morrer por nós, ele disse sim. Ele obedeceu. Ele sabia que seria crucial, que seria uma dor forte, seria muito sofrimento, mas ele veio. E isto nos faz felizes em meio a tanta tristeza. Mas nós precisamos de entender que Deus resolveu o problema do pecado, porém nós pecamos a todo momento. Então não é porque você segue uma religião, não é porque você está seguindo a Bíblia que você não é pecador. Infelizmente é. Se você tiver esse pensamento que você não é pecador, você já está pecando, porque somos todos pecadores. Por mais que leiamos, pelo maior estudioso da Bíblia, o maior teologando do mundo, que é aquele que consome a Bíblia 24 horas, ele ainda peca. Infelizmente, ele ainda peca. Porque este mundo é traiçoeiro. E como nós vimos, nós podemos estar até preparados, mas o espírito é fraco, né? Nós somos carnais, ainda somos de barro. Nós não somos daquela matéria-prima que foi feito Adão e Eva, Adão e Eva no Éden. A matéria-prima própria de Deus, DNA de Deus. Infelizmente. E ele usou o barro também, é lógico, né? Porque somos da terra. Mas tinha o DNA de Deus. Hoje, infelizmente, já não temos. Eu estava fazendo um estudo, eu fiquei até assim triste, eu já até sabia porque a gente vai estudando, né? Mas é tão triste que as nossas características não são mais as mesmas de Deus. Olha que coisa triste. Nós temos os traços como fomos criados, né? Nariz, a boca, os dois olhos, as duas orelhas, o corpo em si, né? Mas os traços celestiais, como Adão e Eva tinham, nós já não temos mais. É muito doloroso, né? Mas ressalvo saber que quando Jesus voltar e formos transformados, ai, que beleza, nós teremos novamente o DNA de Deus, quanto eu almejo, né? Então, nós sabemos que o pecado foi resolvido porque Jesus veio morrer por nós, mas ainda somos pecadores. Por isso, nós precisamos todos os dias e toda hora pedir perdão a Deus. É verdade. Obrigada, prima. E José, como somos justificados e salvos? Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o texto bíblico diz muito claramente: pela graça sois salvos. É um favor imerecido. A salvação que eu falo aqui, gente, é obra de Deus. Porque como é que você vai pegar e trazer de volta uma pessoa que já
já nem o pó dela você não sabe o que é mais. Está enterrada aí há milênios. Deus vai fazer voltar ela no abrir e fechar de olhos. Vai acontecer a ressurreição. Tá? Pela graça sois salvos. A graça também faz com que nós creiamos no Evangelho quando a gente ouve. Você está ouvindo aqui, Deus fala ao seu coração, para você falar assim, eu vou crer, eu vou confiar. Tá? Mediante a fé. E isso não é dom. É dom de Deus isso aí. Ou seja, a graça, a fé é dom de Deus. A fé é acreditar no que Deus falou que Ele vai fazer. E acreditar que Ele não vai fazer as coisas que Ele disse que não vai fazer. É confiar em Deus. E se colocar na posição que Deus falou para você se colocar. Isso é fé. Tá? Porque tem muita gente que fala assim, ó, Deus falou para mim fazer isso. Você fez? Não. Então aquilo não é fé. A fé, ela é acompanhada por obras. A fé que move você naquele sentido, tá? Não é só um assentimento intelectual, assim, não, tá, tudo bem, mas aquilo ali você tem que estar comprometido, tá? Tem que ser do fundo do seu coração. Você tem que realmente acreditar naquilo. Você tem que realmente acreditar que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer que Jesus Cristo está vivo. Enquanto as pessoas acham que isso é uma história, para você é uma convicção absoluta, que Ele é uma pessoa que está vivo, está presente no céu, ele é Deus, e que Ele está intercedendo todos os dias pela humanidade. E quando você faz uma oração, Ele ouve essa oração e atua para a sua salvação e para a salvação dos seus semelhantes. O trabalho de Jesus Cristo hoje é diretamente envolvido com a salvação da humanidade. Sempre foi, né? Mas agora mais intensamente. Muito obrigada. E Elias, qual então é a condição para que os nossos pecados sejam perdoados? Lê para nós, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Jesus Cristo, ele diz para nós que a salvação é de graça. Mas aqui há uma condição. Ele veio, morreu na cruz por nós, mas ele também deixou para nós que tenhamos aqui uma condição, depender de mim, se eu realmente quero ser salvo ou não. Então, qual é essa condição? Devemos arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos, né, para que sejam cancelados também os vossos pecados. Então, nós devemos ter arrependimento, confissão. Cada dia estarmos buscando a nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Então, a cada dia nós temos que nos chegar a Ele. Porque só Ele pode nos perdoar. Não tem ninguém neste mundo mais que pode perdoar pecado, a não ser Jesus Cristo. Não tem outro ser humano, porque foi Jesus que morreu na cruz. Foi Ele que deu sua vida, foi Ele que sofreu por nós. Ele é Deus, né? Foi Ele que veio e morreu por nós. Então, eles falam, chega lá até o ser humano lá e pede perdão pelos seus pecados, que serão perdoados. A Bíblia fala que nós devemos, nós como irmãos, conversarmos e orarmos uns pelos outros para termos força a cada dia para que nós chegamos até Deus para que Ele perdoe os nossos pecados. Mas agora eu chegar e falar assim, José, eu vou confessar um pecado para você, eu quero que você me perdoa esse pecado. Como que Ele vai me perdoar um pecado? Ele não morreu por mim. Ele pode me perdoar se eu tiver ofendido a Ele, tiver falado mal dele, falado alguma coisa. Aí fala assim, José, eu quero que você me perdoe porque eu falei mal de você. Então eu quero que você me perdoe sobre isso aí. Aí sim, Ele pode te perdoar, sim. Aí Ele pode te dar esse perdão porque são mágoas um entre o outro. Mas agora, perdão pelos pecados cometidos é só Jesus Cristo que pode dar e nos salvar. É verdade. Obrigada, Elias. Muito bom. E Simone, então como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Leia para nós João 8, 32 a 34 e o 51. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém.
Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Verso 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, nessa passagem aí, nós podemos fazer como eles falaram lá no tempo de Cristo, né? Olha, nós somos da descendência de Abraão. Então, nós podemos dizer, olha, nós somos brasileiros, nós não temos, né? Nós não somos escravos de nada, não. Apesar que tem tantas coisas aí, né? Mas olhando para nós, realmente nós somos livres, graças a Deus. É um país ainda que nós, apesar de tanta coisa que acontece, nós ainda, mulheres, temos as nossas falas, nós podemos falar, no entanto, eu e Lília. A Lília tem um canal e ela me convidou e estamos aqui hoje falando abertamente da Bíblia para todos que estão nos ouvindo. Então, nós estamos num país que somos livres, mas o que Jesus falou para eles, ele fala para nós hoje: olha, filhos, vocês estão livres, sim, talvez da opressão, né, de ser escravos, trabalhando lá, aquela coisa, mas vocês são escravos do pecado. Porque desde quando entrou o pecado no mundo, todos se tornaram escravos. Desculpa. Então, nós somos escravos do pecado. Sabe por quê? Porque Satanás veio para matar, destruir. Ele tem o prazer de falar assim, ó, enviar os anjos dele e falar: faz aquilo, pensa aquilo, olhe aquilo, assista aquilo, faz aquilo. Ai, vai com a mão leve ali, não tem nada a ver, não. Que nada. Olha ali, olha para a mulher do outro, olha para o marido da outra. É assim que ele faz. Mas aí, quando você cai na real, que você pensa assim, nossa, o que eu fiz? Sabe o que ele faz? Ele fala: bem feito, tá vendo? Agora eu quero ver aquele Jesusinho seu, que morreu na cruz, te perdoar. Agora você vai ter que continuar, entendeu? É isso que ele faz. Então somos sim escravos do pecado. Então nós temos que lutar dia e noite. E olha que quem está falando para vocês é pecadora também. Como disse o apóstolo Paulo, de tais a maior. Nós somos pecadores, todos nós somos. E olha, e nós precisamos assim, carecemos muito da misericórdia de Deus, muito mesmo, porque o pecado, ele vem sorrateiro, porque o diabo é sorrateiro. Ele chegou como uma cobra, imagina, a cobra voava, não é mentira, não é uma mitologia, é bíblico. A cobra era bonita, era uma serpente, nem era cobra, não é cobra, aquela que engana, era uma serpente. Ela brilhava passando entre as árvores. Ela não fazia mal para ninguém. Mas o que Satanás fez? Ele foi lá e também deixou, a serpente deixou ser enganada, porque os animais do Éden, os animais feitos por Deus, eles sabem ouvir a voz de Deus, do Criador, mas ela deixou se enganar. Aí ela se tornou realmente uma cobra, né? Quando alguém fala assim, olha aquela cobra. E assim também foi o que aconteceu e acontece até hoje. Ele vem sorrateiramente, como uma serpente. No entanto, ele é uma serpente do mal, ele é considerado na Bíblia. Então, nós precisamos de ter muito, muito cuidado. Desculpa. Porque a verdade, só há verdade em Jesus. A verdade da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, que ele andou aqui, não como um qualquer, como a gente ouve. Ele foi um cabeludo qualquer que andou beberrão de vinho. Por acaso alguém estava lá para ver ele bebendo vinho? Sendo que ele era um nazireu, ele não cortava o cabelo, então ele não podia beber bebida forte. Já começa por aí as mentiras e os enganos de Satanás contra o nosso Salvador, aquele que trouxe a verdade. Se você está na verdade, se você buscar a verdade de Jesus, você sim pode ser um liberto da escravidão do pecado. Mas tenha cuidado, nós seremos livres, livres por completo, quando o grande dia das trombetas soarem lá nos céus, o nosso Salvador descer, os anjos, nós pudermos ver os anjos que estão cuidando de nós e formos transformados, aí sim estaremos completamente libertos. Por isso, nós precisamos dia a dia estar firmes nas verdades de Jesus. Então, o que nos dá, que nos devolve a liberdade perdida lá no Éden pelo pecado de Satanás é a verdade de Deus.
as verdades que estão na Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de buscar. E você aí do outro lado da telinha, que está assistindo ou irá ver, talvez você passe por essa live e pense assim, não, mas eu sei, eu devoro a Bíblia. Devore mais. Porque se você tem o pensamento que você é bom, tome cuidado. Você já está sendo enganado por Satanás. Nenhum de nós somos bons. Nenhum de nós. Então, que o Senhor nos dê força e que essa liberdade brilhe forte como a esperança em nossos corações, de deixarmos o pecado de lado e de seguirmos no caminho de Jesus para naquele grande dia sermos transformados para nunca mais ouvirmos a palavra pecado. Amém. Amém. Obrigada, prima. E José, então, o que assegurou a nossa salvação? 1 Coríntios 15, versículo 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa revelação, ela mostra que pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, isso garante a ressurreição da humanidade. Uns é ressurreição para a vida e outros a ressurreição pelo juízo. A ressurreição de Jesus Cristo garante a ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Só que uns vão receber a vida eterna e outros vão receber a segunda morte e aí dessa não tem mais volta. Tá? Então, o que assegurou nossa salvação? De acordo com esse texto que a gente leu, a ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, José. E Elias, qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? Lê para nós 2 Coríntios 5,17. Vamos ver qual é esse resultado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, se nós estivermos em Cristo, novas criaturas seremos. Amém. Então, nós temos que fazer a cada dia uma reconciliação de nossa vida para com Deus. Analisar o que estamos fazendo, buscar a Deus a cada dia, estudar as tuas palavras, orar, né? Amar o nosso semelhante, o nosso próximo. Nós vemos aqui que sem esse amor de Deus, nós estaríamos perdidos. Deus ele foi tão amoroso para conosco que ele enviou seu único filho para que viesse a esse mundo para morrer por nós. Então, a salvação é somente através de Jesus Cristo, porque foi ele que veio, foi ele que morreu por nós. Nós devemos agradecer muito ao nosso bom Deus, porque ele enviou o seu filho. Ele poderia simplesmente falar assim, não, eu não vou dar meu filho, eu não vou. E pronto, acabou. Mas ele teve compaixão, ele teve misericórdia para uma raça perdida que nós éramos. Porque desde que entrou o pecado no mundo, aí todos vieram a pecar e todos estamos em pecados. Então, não tem um só que pode perdoar o pecado a não ser Jesus Cristo. Então, é a ele que nós temos que chegar. Nós devemos nos reconciliar com ele a cada dia, para que tenhamos, né, vida eterna, porque foi Deus que enviou para que nós fôssemos e tivéssemos essa reconciliação para Cristo, porque senão nós estaríamos perdidos, né? Igual ali contou aquela história ali daquela ovelha perdida, tinham 100 ovelhas, aí ficou 99 e uma se perdeu. Então você vê como ali o pastor teve compaixão de correr atrás de uma. Ele poderia simplesmente falar assim, poxa, meu, se eu deixar as 99 e ir atrás de uma, eu posso perder as 99. Mas ele sabia que as 99 estavam seguras. E aquela sozinha estava perdida. Ele tinha que buscá-la, ele tinha que reencontrá-la. Então, assim somos nós, quando nós nos reconciliamos a Cristo. Ele nos acha, ele nos aperfeiçoa, ele nos capacita quando buscamos e entregamos de todo o nosso coração. Então tem que ver uma conciliação, ambos as pessoas.
Então, quer dizer, Jesus ele morreu. Aí você, Jesus já morreu por mim, não preciso fazer mais nada. Precisamos sim. Nós somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos pela graça. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, eu vou me perder. Eu tenho que buscar, eu tenho que correr. Eu tenho que ter comunhão com o nosso Deus. Para juntos sermos salvos quando Ele vier das nuvens do céu para nos buscar. E não está muito longe, porque nós vemos as coisas acontecendo, nós vemos muitas coisas ruins. E de cada dia que passa, cada dia coisas piores vão acontecendo. Então nós temos que nos colocar diante de Deus a cada dia e sermos firmes nas promessas que Ele prometeu para nós. Amém. Obrigada, Elias. E Simone, já estamos indo para o final do nosso estudo. Diz para a gente qual que é o resultado do perdão divino, por favor. Leia Romanos 5:1 para nós, por favor. Sim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Amém. Então, o resultado final do perdão divino é a paz com Deus. Nós não temos confusão com Deus, nós não temos atrito, né? Quando nós recebemos o perdão de Deus. Mas para que isso aconteça, para que essa paz reine em nosso coração, que paz é essa? Você pode estar perguntando, mas no meio desse mundo atribulado, parece que a gente tem um flash de paz e aquela tribulação. Flash de paz, mais tribulação. É você ter paz com Deus, ter paz com o Pai. Você poder orar, poder pedir, e mesmo que você passe aquelas agonias todas, você vai lá e sente Ele perto de você. Esta paz que muitas vezes nós também precisamos. Nós somos tão atribulados, tão angustiados, que eu falo por mim, às vezes eu sento e eu estou acima, eu estou fazendo barulho. Eu fico lá, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E eu não paro para ouvir. E o dia que eu paro para ouvir, como é gostoso você sentir na pequena coisa e na grande. Não importa. É você sentir o cuidado de Deus, a proteção, o amor e o carinho por nós que Ele tem. As respostas que Ele está nos dando, e às vezes a gente está com tanto barulho, ou às vezes estamos ouvindo o barulho do mundo, né? Está sendo maior do que a voz de Deus. Então vamos buscar a Deus, vamos pedir o perdão divino, vamos clamar. Talvez você pense assim, mas eu sou muito pecador. Todos nós somos. Todos nós. Cada um faz de um jeito. Cada um peca com um negócio. Né? Não é todo mundo que vai pecando igual, não. Todo mundo assim, todo mundo aquilo. Não. Cada um tem os seus pecados. Todos nós. Não existe santo total, não existe perdido total. Então, todos nós. Existe o perdido total se ele não aceitar Jesus, infelizmente. Mas todos nós que estamos buscando perdão, arrependimento, nós precisamos de nos entregarmos a Deus para termos esta paz. Que essa seja a minha vontade, a tua vontade, porque esta sempre foi a vontade do nosso Deus. Agora, o Amém. verso que eu vou falar, seguir a paz, né? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o Senhor, tá vendo? Já começa por aí, porque o verso da lição passada, né? Retrasada, que se você diz que ama seu irmão, que você tá vendo, você diz que odeia seu irmão que tá vendo, como você fala que ama a Deus que você não vê? Então já começa por aí, seguir a paz, né? Pedir o perdão, seguir a paz, e assim você sente a paz de Deus em você também. Isso mesmo, obrigada, gente. Eu queria saber de vocês se vocês concordam com o seguinte texto de Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim. Porque todos nós pecamos e carecemos, né? E muito, e muito. É verdade. E o texto de Salmos 13:5 que diz: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Glória a Deus. Amém. Amém. Amigos, mediante esse estudo que a gente fez hoje, temos a oportunidade de tomar um voto de fé, um compromisso das nossas almas, né? Que é convidar Jesus Cristo para ser o Salvador pessoal de nossa vida, orando a Deus, pedindo que Ele nos salve, tá? Então, Ele está lá para isso. Quando você pede, você alcança. Então, é nosso pedido, Senhor Deus, que Tu sejas o nosso Salvador. Amém. Amém. E que nos mantenha com vida ao Teu lado por toda a eternidade. Amém. Glórias ao Teu nome. Amém. Amém.
O estudo de hoje foi uma bênção, né? Falou sobre a salvação em Cristo Jesus. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos estudando sobre Jesus e a intercessão. Eu gostaria de agradecer muito aos professores, ao José, a Simone e ao Elias pela participação. Se Deus permitir, estaremos aqui no próximo sábado. Amém. Amém. E também gostaria de agradecer as pessoas que estão no chat, a Tânia e a Super Marlene. Obrigada pela presença de vocês, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo batize a cada um aqui e que Jesus volte logo, né? Amém. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Próximo estudo, né? Eu vou desligar o estudo. Tchau, gente! Tchau, tchau.